Bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico, podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre a vida através dos filmes. Hoje nós vamos falar sobre A Chegada, dirigido por Denis Villeneuve, não Jacques Villeneuve, como o Chico estava sacaneando aqui antes da gente gravar. Na trama, a linguista Louise Banks é chamada pelo governo para tentar se comunicar com misteriosos seres que chegam à Terra em naves enigmáticas. Mais do que uma história de contato com alienígenas, o filme é sobre linguagem, comunicação, tempo e a forma como nossas escolhas moldam as experiências humanas. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para não deixar de perder um episódio sequer. A gente está trazendo reflexões semanais sobre filmes e filosofia, sobre vida. Deixe seu like também para ajudar o canal a chegar a mais pessoas e a crescer também. Na minha visão, A Chegada também é um filme sobre o eterno retorno de Nietzsche. A ideia de que a gente tem que viver como se tivéssemos que reviver a nossa vida infinitas vezes, exatamente da mesma maneira. E também sobre Amor Fati, no qual devemos amar o nosso destino, mas não de uma maneira passiva, e sim entendendo que ele nos fará amadurecer e evoluir como pessoa. Então, já pra gente começar na reflexão aí, Chico, eu acho que também não foi a primeira vez que você assistiu o filme. Fala aí quais foram as suas impressões. Então, cara, o filme é muito bom. A gente já gosta do filme, né? A gente combinou de assistir porque todo mundo gostava lá do. Então eu queria aproveitar para a gente falar um pouco menos do filme, falar mais dessas ideias que o filme traz, né, cara? Porque percebi umas coisinhas diferentes. Eu saí do filme da última vez, assim, achando que o pessoal, depois que conseguiu estabelecer comunicação lá com os aliens, eles conseguiam ver o futuro, mas na realidade agora, depois de assistir novamente, eu passei a ter a percepção de que não é que eles conseguem prever o futuro, eles têm uma lembrança do futuro semelhante à lembrança que nós temos do passado. Exato. Ou seja, se o Valmir aprender a linguagem dos caras lá, ele não vai saber nada, porque ele não lembra o que aconteceu ontem, então ele também não vai lembrar o que aconteceu amanhã. Então, ele vai esquecer o futuro, pô. Pra ele tá de boa. Eu tenho uma percepção diferente quanto à linguagem, não é? E aí isso, já dando um spoilerzinho do que eu vou falar lá na frente, é que com essa língua, né, eles conseguem viver todos os momentos ao mesmo tempo, tá? Eles não se situam no tempo, né? O tempo não é linear, então eles conseguem viver tudo ao mesmo tempo. Então eu conseguiria me lembrar porque eu estaria vivendo, né? Do meu ponto de vista, mas conclui seu raciocínio aí, Chico. Não, então, é isso que eu fiquei confuso agora. Depois, porque quando eu vi a primeira vez, eu pensei que eu tinha entendido. Agora eu não sei mais. Por quê? A linguagem do pessoal lá, eles começam muito bem feitinho, né? E no final fica um negócio zoado. Fica um negócio meio complicado e no final o círculo não fecha. Então eu fiquei com a ideia de que eles não estavam de fato vivendo. O hoje ele não é alterado. O que eles têm é lembrança do que vai acontecer depois. Só que essa lembrança, ela está poluída, igual a nossa lembrança do passado está poluída. Porém, para lembrar do passado, a gente tem mais de uma pessoa ali perto da gente, a gente tem a história, a gente consegue escrever, a gente consegue registrar algumas coisas. E no futuro, como eles não têm todas essas informações, por isso que o ciclo não fecha totalmente. Ele fica semi-bagunçado. Então, eu tive a impressão de que as lembranças que eles têm para o futuro, elas podem ser assim, tão modificadas quanto as que a gente tem pelo passado, né? Porque assim, é muito comum a gente ver um monte de gente dizendo que no passado era muito bom, no passado é que o desenho animado era bom, no passado é que o futebol era melhor, tudo mais. Tem coisas que realmente são melhores, né? Era melhor ter no passado. Mas tem um monte de coisa que era muito ruim também. E a gente fica com aquela coisa, aquele carinho, aquela nostalgia, porque a gente elimina o que não é confortável. À medida que a gente vai ficando distante, né? Por exemplo, né? O torcedor do Palmeiras acha que o Valdívia já era muito bom, mas esquece que ele jogava uma partida e ficava 4 suspensos. Ou que ele ficava machucado ou que ele estava com cartão vermelho. Então ele de fato era um jogador ali, se você for comparar com os outros de hoje em dia, ele produz a mesma coisa? Talvez não. Mas a pessoa esquece. Só lembra dos bons momentos, né? A gente também esquece do monte de jogador pereba que tinha na década de 90, que passou pelo nosso time. Mas a gente vai lembrar dos principais, dos caras que eram os melhores. Daqui a não sei quantos anos, eu vou lembrar desse elenco do Flamengo atual, mas eu vou tirar os caras que eu não gosto. O Vitinho, eu já quase não lembro mais que ele jogou no Flamengo. Né? Então, assim, aquele time de 2019 era bom, tinha o Pires da Mota no Flamengo de 2019. E ele entrou na final da Libertadores. Então, assim, o time da Libertadores era genial. Não sei se era. É uma experiência
contaminada pela emoção. E parece que no filme o futuro também tem esse mesma dificuldade. Eles têm uma facilidade de ter memórias simultâneas do que aconteceu e do que vai acontecer. Então, e outra coisa que você falou é repetir. Eu não sei se repetir é a mesma coisa do que reproduzir, né? Porque quando você reproduz algo, a ideia é que aquilo saia igual sempre, né? Uma linha de carro, de fabricação de carro, é uma linha reproduzida, né? Uma linha de fabricação, não igual desse aqui, cola, super cola. Ela é reproduzida, então todos são idênticos. Agora, a repetição é a possibilidade de fazer novamente. A possibilidade de fazer novamente, ou seja, repetir. Eu toquei uma música hoje, vou tocar ela amanhã. Eu posso tocar ela amanhã modificada, porque eu estou repetindo. Eu tenho a possibilidade de fazer novamente. Mas eu posso tocar o solo diferente. Posso fazer o final diferente. Posso mudar o arranjo da bateria. Eu repeti a música, mas algo mudou. E aí é onde entra o ponto que eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês aí. Porque, pela minha percepção, ela poderia evitar ter a filha em outro momento. Porque ela teve a lembrança do futuro, ela sabe que a filha vai morrer. Por que ela vai ter de novo a filha que vai morrer? Por que ela vai passar por aquele sofrimento de novo? Então ela escolhe fazer aquilo ali. Ela tem uma lembrança do que vai acontecer, mas o hoje não está alterado. E aí, não sei, eu fiquei confuso, porque eu acho que entendo menos o filme hoje do que antes de eu assistir pela segunda vez. Minha visão é um pouco parecida com a do Chico, que são memórias. E aí, como você falou, Chico, ela tem a memória de ter a filha, de saber que ela vai morrer, e inclusive o divórcio dela com o marido se dá por conta disso. Porque ela conta pra ele que assim, ó, eu sabia que a gente ia ter uma filha, que ela ia ter uma doença que ia matá-la, mas mesmo assim eu escolhi tê-la. E ele não entende isso, ele vai entender lá na cabeça dele que eles colocaram uma filha no mundo pra sofrer, pra eles sofrerem também, e eles se separam, né? E aí eu queria agora pegar então a visão do Valmir, já que é uma visão diferente, né, de que na verdade eles estariam vivendo, né? Uma vez eu cheguei a essa reflexão sozinho, claro que provavelmente alguém já tinha pensado antes de mim, do quão seria interessante se estivéssemos vivendo todos os dias em realidades simultâneas, né? O Vitor de amanhã já tá vivendo o amanhã, eu só vou chegar amanhã também e vou viver esse amanhã. Mas fala aí, Valmir, como é que foi tua visão do filme, que é um pouco diferente da minha e do Chico? A minha visão de fato é que ela consegue viver em momentos do futuro, em momentos do passado, presente, que de fato não é uma dimensão em que ela consegue transitar, talvez não por vontade, mas só pela questão da repetição do ciclo, né? Mas aí entra também uma questão que não fica, pelo menos para mim não ficou claro no filme, se o futuro dela é determinado ou não. Se o ciclo, de fato, ele abre opções para escolhas ou se ele não abre. Porque se ele abrir opções para escolhas, beleza, ela escolheu ter a filha, mesmo sabendo que poderia acontecer. E aí ela estaria vivendo em várias realidades ao mesmo tempo, né? Realidades em que ela toma essa escolha, em realidades em que ela não toma essa escolha. O filme só mostra pra gente a realidade que ela toma essa escolha por questão de roteiro, né? O diretor decidiu seguir dessa forma, até porque filmes e seriados que mexem muito com o tempo, eles tendem a ser muito confusos, porque você tem uma ramificação ali grande, né? Por exemplo, Dark, eu só vi a primeira temporada. Eu vi a primeira temporada de Dark, a segunda temporada saíram 2 anos depois, né? Normalmente tem sido assim. A galera tá preguiçosa hoje em dia. Cara, foram 2 anos depois, eu acho. E aí eu fui assistir a segunda temporada, eu já não lembrava mais de porra nenhuma. Que nem o Chico falou aí, minha memória me prejudica demais. O que é positivo também, né? Às vezes eu tenho a oportunidade de reviver as mesmas piadas e rir na mesma intensidade que eu ri da primeira vez. Ou sofrer menos, né? Também, não lembrar de algumas dores, né? E sofrer menos também. Mas depende. A memória ela é muito relacionada à emoção, né? Eu geralmente não lembro muito das coisas porque elas não geraram alguma emoção forte. Quando gera emoção forte, eu tendo a ter a facilidade de lembrá-las, tá? Mas voltando ao ponto aqui, a gente tem essas 2 possibilidades, a determinada
E aí o ciclo fica se repetindo, ela vive todos aqueles momentos ao mesmo tempo, da minha visão, e a não determinada, tá? E aí eu já entro na escolha que a gente colocou aqui, que é a escolha chave do filme, tá? Se era determinada, ela não tinha opção de não fazer, mesmo sabendo que aconteceria, tá? E aí fica pobre. Não, uma escolha pré-determinada ausenta qualquer possibilidade de discussão em cima disso. Mas a escolha determinada, de fato, é aceitar aquele futuro do jeito que ele vai se comportar. Então, ela sabe que vai acontecer, ela sabe que vai ocorrer aquela doença grave com a filha dela, e ela escolhe passar por tudo aquilo. O que se a gente pega essa visão de que ela vive todos os momentos ao mesmo tempo, é uma escolha não tão corajosa, porque se ela vive todos os momentos ao mesmo tempo, porque ela aprendeu a linguagem dos heptapods, ela consegue vivenciar e experienciar a vida da filha dela na plenitude da sua existência como pessoa, né? A própria Louise, ela consegue experienciar isso a todo momento. O que se torna um egoísmo dela com o marido, porque ela vai fazer o marido passar por toda essa penúria, né? Primeiro que ela conta para o marido o que acontece, que eu acho que é necessário, talvez, né? Desnecessário. Você não precisaria, deixaria ele apreciar toda a vivência da filha dele, porque saber que a filha dele vai morrer já muda. Até a própria filha dele falou que o papai está me olhando diferente, porque ele já começa o luto dele a partir daquele momento que ele sabe que a filha dele vai morrer, né? Então, para mim, se não for determinístico e se ela vive todos os momentos ao mesmo tempo, ela foi egoísta, que talvez eu só fui perceber isso da última vez que eu vi. Da primeira vez eu falei, porra, maior coragem, você saber que seu filho vai morrer, mesmo assim você escolher ter o filho. Mas aí, nessa quarta vez que eu vi o filme, eu percebi isso, que se for nessas condições que eu trouxe, ela foi egoísta com o marido dela, o que ocasionou, de fato, o divórcio, né? Mas eu queria ver a perspectiva de vocês também trazendo esse ponto aí, que talvez não fique tão claro. Todas as vezes que eu assisti o filme, e essa vez eu infelizmente não consegui assistir na semana, eu tive a percepção que ela teve a escolha. E aí a gente entra muito na questão do amor fati, né? Que fala no estoicismo, que o Nietzsche fala. Eu lembro que eu sabia a diferença do amor fati do Nietzsche pros estoicos, mas eu não sei mais explicar essa diferença. Mas os estoicos, eles falam sobre o que eu falei na abertura do nosso vídeo aqui. Sobre você aceitar o destino, seja ele como for. Porque o destino para os estoicos, ele é uma mistura de livre-arbítrio com determinismo. Ele tem um fator no qual você não controla o futuro, mas as suas ações no presente vão meio que determinar o futuro que vai chegar. Não é um futuro garantido do determinismo. Por isso que é um meio termo, entendeu? Então, toda vez que eu assisti o filme, eu entendi que ela teve a escolha de falar assim, eu sei que minha filha vai passar por isso se eu tiver uma filha, mas eu vou escolher tê-la porque pode aí a gente pensar que talvez tenha sido um pouco egoísmo, mas ela escolheu ter aqueles anos de vida com a filha dela, sabe? Então, assim, por mais que minha filha esteja... como é que é em português? Doomed. Não é amaldiçoada, né? Me ajuda aí, Valmir, tu que sabe bem inglês também. Me fugiu a palavra. Predestinada. Vamos botar predestinada. É uma ótima maneira de pensar. Já que ela está predestinada a isso, pelo menos eu vou ter tido ali alguns anos de vida com ela, eu vou ter aproveitado aquela vida com a minha filha. Eu concordo que talvez ela não tivesse a necessidade, é complicado falar, ela talvez não tivesse a necessidade de falar pro marido, mas ela carregava um peso muito grande também. Talvez ela tenha pensado assim, eu vou compartilhar isso com meu marido,
não tem como ela achar que ele fosse entender, porque se ela já sabia o futuro, ela sabia que ele não ia entender, né? Então, assim, talvez tenha sido uma. Não tenha sido uma. Ela não tivesse necessidade de compartilhar com ele. Eu ainda acho que ela tinha memórias do futuro, né? Eu não acredito que ela vivesse o futuro. Entendo o seu ponto de vista também, mas vou discordar aqui um pouco dele. Eu acho que ela tinha memória e que ela escolheu ter a filha para viver o amor fati, sabe? Para ela viver o futuro, o destino, independentemente do que ela fosse, do que ele fosse trazer para ela, das dores que o destino fosse trazer para ela aproveitar da melhor maneira possível aquilo que o futuro tinha para ela. Mas fala aí, Chico, qual é a sua visão sobre isso? Então, se tudo já tivesse tudo determinado, não faria sentido o contato do alienígena, porque o alienígena vem para cá porque ele sabe que ele tem uma lembrança de que, assim, daqui 3.000 anos a gente vai morrer, vamos acabar a nossa espécie, a gente precisa da ajuda dos humanos. Mas para os humanos ajudar a gente lá no futuro, eles têm que não morrer nesses próximos 3.000 anos. Então, eles estão vindo, eles sabem que vai ter um momento que vai explodir a bomba e algum deles vai morrer, mas eles não sabem exatamente qual deles vai morrer. Eles sabem que ele tem que... Eu não sei se eles sabem exatamente que é a Louise que vai conseguir estabelecer comunicação com eles, porque eles vêm na Terra e se espalham em um monte de lugar. Se os próprios aliens, que já dominam essa linguagem totalmente, porque senão seria tranquilo para eles. Eles chegariam aqui, eles estão vivendo o futuro, tal, é essa aqui que vai aprender melhor, é o chinês lá no final, que vai aprender melhor, a gente vai pegar esses dois, vai levar e eles vão trazer a informação para cá e vai salvar todo mundo. Mas teve quebra de comunicação, teve bomba que explodiu, o pessoal parou de falar com os Estados Unidos, e até um momento que eu acho meio... A única parte do filme que é meio clichê, né? Todos os outros países cortam a comunicação, ninguém mais quer fazer, e o único galera sensata que tem no mundo é o governo americano. Todo filme tem que ter um negócio desse, em algum momento. Mas foram uns 15 minutos só que esse filme foi clichê, o resto do filme é ótimo. Mas eu penso que existe a possibilidade de mudar. Por isso, eles vêm, nem os próprios aliens têm total domínio dessa técnica linguística que é de você conseguir ali ter lembranças do que vai acontecer no futuro. E tem outra coisa, você falou do eterno retorno do Nietzsche, mas se a gente for expandir um pouco mais essa ideia, ela é uma ideia meio que se repete em outras culturas também. Né? Você tem lá, tanto na literatura hindu quanto no budismo, você tem a roda de Samsara, que são uma roda que mostra, acho que 6, não lembro exatamente, mas são diversas esferas espirituais ali, onde os seres vivem. Aí quando você consegue se desenvolver mais, você passa para o próximo mundo, é o mundo das almas famintas, dos espíritos desesperados, aí tem da meditação, aí quando o cara está lá no alto, lá na meditação, ele só fica meditando, fica ali em si mesmado, aí ele perde um pouco da condição e cai para o anterior, onde ele é uma figura desenvolvida mais um pouco menos, e aí as almas elas ficam rodando entre essa roda de Samsara ali durante a eternidade, né? Enquanto você vai reencarnando, você está sempre num nível diferente. E a teoria geral das neuroses do Freud é a mesma coisa, essa mesma ideia de eterno retorno, né? Então, e tem outra coisa, a gente falou da questão do filho. Em outras literaturas que a gente tem pouco acesso, né? Eu estava lá no Mahabharata, nos primeiros episódios, tem a história de um rei, eu não lembro o nome dele, porque os nomes são complicados, né? Ele quer casar, não encontra ninguém que ele gosta, ele vai lá ver uma mulher muito bonita no rio, e ela se misturava com o rio era uma coisa só, e narra lá de uma forma poética, e ele pede aquela mulher em casamento, e a mulher fala, eu vou casar com você, mas você não pode me dizer não, e você não pode contestar nenhuma das minhas escolhas. Aí ele fala sim, porque ele está apaixonado, a mulher vai para ele, vira rainha, e eles têm 7 filhos. Os 6 primeiros filhos, toda vez que o filho nasce, a mulher leva o filho lá para o rio, onde ele encontrou ela pela primeira vez, e afoga aquela criança. E ele fica assim, caraca, ele não pode contestar ela, e nem impedir, interferir. E fica acontecendo aquele negócio. Quando chega na 7ª vez, ele já não aguenta mais. Ele fala, pô, você vai matar outra criança, isso aqui não faz isso. Ele fala, ó, eu sou a deusa Ganga, né, que é do rio Ganges. A gente estava antes disso, no outro plano, todos nós, né, as 7 crianças, eu, você e eu,
E nós reencarnamos combinado que a gente ia levar de volta todas essas almas para o mundo espiritual superior. Por isso que eu falei que você não podia me contestar. Então, o que eu vou fazer? Não vou afogar essa criança, mas eu vou levá-la comigo para lá. E você vai ficar aí. Ele não se lembrava mais que ele era uma entidade ali, igual a Ganga e as outras 7 almas que vão embora. E aí aquele filho, quando faz 15 anos, ele volta para ficar com o rei. Então o rei ali acaba tendo o herdeiro dele, mas só 15 anos depois. Então, assim, aquilo precisava acontecer. O cara não entendia, né? O rei, ele estava meio igual o esposo, né? E a deusa Ganga, ela tinha esse domínio, ela estava mais clara. Mas eu acho que no final o desfecho é parecido, porque o marido aparecem 3 abraços, né? Ela dá o primeiro abraço, aí o marido, ela fala pro marido: poxa, que saudade desse abraço. Só que era a primeira vez que eles estavam se abraçando. Aí depois eles dão um abraço quando a criança vai vir. Que eu já nem sei se mais é a chegada da criança, que é o que modifica de fato a vida dela, ou dos alienígenas. E tem um terceiro abraço que é no final, depois que a criança já morreu, que eu não sei se dá a entender, que já não é criança, né? É um adolescente, acho que tem 20 anos, 15, não lembro. Que dá a entender que eles vão reatar. Eu não sei, porque ela escreve um livro, lá na frente todo mundo pode aprender a se relacionar dessa forma. E eu acho que o cara começa a entender o que está acontecendo depois que ele compreende, ou que ele aprendeu com ela, ou que, não sei, mas dá a entender que eles reatam no final. Então, para a nossa cultura, acho que é difícil conviver com essa situação de você abraçar o Dharma, que é como eles dizem lá, fazer o que tem que ser feito, independente de ser difícil, de ser fácil, de você querer ou não. Eu não sei se ela realmente foi egoísta, ou se diante da pessoa que ela conheceu, ela tem o direito de negar a vida daquela pessoa só porque ela não quer sofrer ou porque ela não quer fazer o marido sofrer. Se o marido dela vai sofrer ou não, ela tem a obrigação de entregar a vida àquela pessoa que viveu durante um tempo. E assim, eu não sei se a minha vida vai acabar amanhã, ou a tua, de vocês. Por que, que a vida da menina, ela, por ser mais curta, ela pode evitar? Entendeu? Eu não sei se ela pode estar sendo egoísta com o marido de querer ter a filha, se a gente considerar que ela está tendo a criança só para benefício próprio, porque ela sabe viver com a filha. Então a menina acaba sendo eterna. Se ela consegue ter lembrança da garota o tempo todo, como você falou, de fato, ela está vivendo com a menina o tempo todo e o pai perde, porque o pai não sabe se relacionar com o tempo dessa forma. Agora, independente disso, a gente pode negar o direito da vida a uma pessoa, ou só porque a gente sabe que a pessoa vai ter uma dificuldade, a gente pode sair por aí tirando a vida de todo mundo que a gente acha que está sofrendo na rua, porque não, pô. Amanhã esse cara ali vai ficar doente, vai passar mal, entendeu? Então eu vou lá e vou matar ele hoje, para ele não ficar doente. Ou então o cara vai ficar com ressaca amanhã, então eu vou pegar aqui e vou derrubar a cerveja dele tudo no chão, que ele comprou, a garrafa de uísque dele. Pô, esse cara aí vai ficar chateado que ele vai perder no FIFA, eu vou pegar o PlayStation dele e vou quebrar para o cara não ficar chateado. Não sei, a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida. Não sei se é corajoso você evitar o seu sofrimento de alguém, ou você viver, ou você é corajoso, sei lá, não sei. Se eticamente a gente pode interferir na vida dos outros dessa forma, entendeu? Seu vizinho ali, você sabe que ele vai tomar um corno, você vai chegar lá e você vai falar assim: ó, rapaz, fica esperto, tem que não sei o que, o cara tá feliz hoje com o casal dele, entendeu? Não sei, cara. Então é isso. A mãe tá toda feliz ali, mas o filho vai se formar e vai morar lá na Europa, a mãe nunca mais vai ver o filho. Você vai dizer assim: ó, não tem esse filho não, tá aqui, ele vai te abandonar. Eu não sei até que ponto a gente pode, de fato, o que é coragem e o que não é. Ela tá no amor fati, ela abraça o destino, independente do que ele vai ser, e não de uma maneira covarde ou passiva. Ela continua agindo, né? Não é porque ela sabe que a menina vai morrer que ela não coloca a garota no hospital. Então ela entrega todo o cuidado que precisa. Então, não sei. Eu falei, eu tô mais confuso agora do que antes. Quando eu vi uma vez só, eu tinha percebido menos coisas. Agora que eu não entendi foi nada. É igual Sócrates. Agora eu só sei que nada sei. Exatamente. Mas querendo não polemizar, são duas coisas diferentes entre você escolher tirar a vida de alguém e você escolher não trazer alguém ao mundo. Sim. Pré-concepção, tá? Nem vou entrar nessa polêmica de durante a gestação, tá? Mas pré-concepção. São duas coisas diferentes. Mas trazendo um ponto, voltando um pouco no ponto anterior, que você começou a falar, mas eu não queria te interromper, sobre a visão dos heptapodes ali, de como eles agiriam e se eles vivem ao momento. Trazendo um ponto para reforçar o meu argumento, tentar reforçar o meu argumento,
E aqui não tem certo nem errado, são interpretações. A arte é feita para interpretar, qualquer um vai ter uma visão que pode ser diferente, tá? A questão dos heptapods, eles poderiam saber que, de fato, a Louise seria a primeira a absorver a linguagem, mas eles também precisavam que a humanidade se unisse ali no objetivo em comum, tanto que eles descem 12 pontos e fazem com que as pessoas interajam para poder absorver essa linguagem deles, que é o presente que eles têm para a humanidade. Talvez se eles descessem e dessem na completude para os Estados Unidos, né, os Estados Unidos dominariam o mundo de forma mais forte do que atualmente que é econômica, né? Então, e aí poderia ocasionar também uma extinção da humanidade. Talvez o ponto de eles se dividirem é eles saberem que a humanidade precisava que todo mundo tivesse o mesmo patamar de conhecimento para que eles não se destruíssem. E que aí se completasse o destino de a humanidade daqui a 3.000 anos, de fato, ajudar a civilização lá dos heptapods, tá? Mas é só esse ponto mesmo. É um filme pra fazer as pessoas refletirem sobre a importância da comunicação, né? Ele fala muito sobre a comunicação entre países, né? Minha visão é que eles chegaram em diversos lugares do mundo, a princípio sabendo que eles iam eles iam chegar como uma ameaça e que os países precisariam se comunicar para para acabar com essa ameaça, mas eles saberiam também que provavelmente a humanidade se reuniria, se juntaria para entender melhor essa ameaça, entenderia que, na verdade, eles estão aqui para pedir ajuda. Eu acho que fala muito com a gente hoje em dia, né, num mundo tão polarizado, tão complicado. Eu não diria que, nossa, hoje o mundo tá uma merda. Eu acho que sempre foi essa polarização. Se a gente for estudar a história, sempre teve um lado querendo matar o outro lado querendo matar um. Né? Sempre essa complexidade que a gente tem não é algo só de hoje em dia. A gente às vezes vive no egoísmo de achar que nossa realidade hoje é a pior do mundo. Pô, longe disso, já provavelmente esteve muito pior no passado. E eu acho que é um filme que, por egoísmo algumas lideranças mundiais aí, a gente nunca vai chegar nessa união, né, planetária aí para todo mundo parar de querer se matar, ou essa visão imperialista de querer tomar a terra do outro, igual a gente voltou a ter nos últimos anos. Mas é um filme bem anti-guerra, é um filme que fala da importância da comunicação, e se a gente não vai ter isso no nível global, né, de países, que a gente possa ter pelo menos no nível individual, né? Nós, como indivíduos, possamos olhar para uma pessoa que discorda da gente e falar, pô, deixa eu tentar entender pelo menos o motivo dessa pessoa pensar dessa maneira, né? Deixa eu ter a curiosidade de entender por que a pessoa pensa dessa maneira. Claro que os extremos são complicados, a gente não vai conseguir dialogar com extremos, mas eu acho que todo mundo que não está em extremos, a gente pode e deve dialogar com essas pessoas para tentar entender o lado delas, encontrar algumas pontes de interseção com essas pessoas e aprender a viver de uma maneira um pouco mais amena, né, do que a gente vive hoje em dia. Como eu falei, no passado já foi muito pior, a gente teve guerras mundiais, coisa que a gente não tem hoje em dia. A gente teve invasões aí antigamente, que hoje em Ainda. dia ainda não temos. Não sei opinar sobre isso, se a gente está perto ou longe de uma outra guerra mundial. Tem gente que vai falar que está perto, tem gente que vai falar que está longe. Eu acho que também não é o nosso papel aqui, nós não somos. Não temos um mínimo de conhecimento para isso, né? Pelo menos o que eu conheço de vocês. Eu acho que nós somos três ignorantes sobre esse assunto. Também não é nosso Com objetivo certeza. entrar nesse assunto. Mas eu acho que no nível individual, eu acho que a gente tem uma mensagem aqui que a gente pode compartilhar com quem está escutando esse podcast. Cara, entenda o outro lado, entenda as outras pessoas. Extremistas vão ser realmente difíceis da gente dialogar,
mas quem não for extremista tenta dar ouvido ali para tentar construir pontes e entender, beleza, eu entendo hoje o seu lado, discordo dele, mas vamos manter aqui um canal aberto para a gente conversar. E aí, eu queria dar uma provocada em vocês sobre o ponto de vista de como o medo pode influenciar na comunicação, tá? Aí, desde a chegada dos heptapods, a gente percebe que eles vieram com o objetivo, né? A gente tem nós como humanos temos esse sentimento de autopreservação, a gente conhece a história, a gente sabe o que aconteceu quando desconhecidos chegaram em novas terras, o que aconteceu com essas novas terras, e de fato acaba colocando um bloqueio, né, ali na comunicação entre os humanos e os heptapods. A gente no filme demonstra até por curiosidade, e até a comunicação entre ali o general chinês e a Louise, ela só é quebrada no momento que ele percebe que ele não, no meu ponto de vista, ele percebe que ele não precisava ter medo, que ela tinha um conhecimento, alguma coisa que trouxesse segurança para ele, que foi a frase a última frase da mulher dele. Eu até pesquisei por curiosidade, tá? Porque não aparece legenda. Segundo o Google aqui, a tradução da frase que ela fala é que na guerra não há vitoriosos, somente viúvos, tá? Mas isso daí é curiosidade, para saber. Mas o meu ponto o medo estava sendo uma barreira na comunicação. E aí, a partir do momento que se traz uma certa segurança, que você consegue estabelecer essas pontes. O que vocês acham disso? Eu acho essa ideia muito interessante, porque nós sentimos medo do desconhecido. Então, quando algo é novo pra gente, a gente vai, sei lá, ter que fazer uma apresentação na empresa para um monte de gente que a gente nunca conheceu na vida. Cara, dá medo. Você vai agora entrar numa empresa nova. Dá medo. Agora você vai ter que começar. Você nunca fez exercício físico, você vai ter que ir para uma academia onde às vezes você está sobrepeso, ou você tá numa maneira de um IMC lá, alguma coisa, uma composição corporal que não esteja saudável ou que esteja insatisfeito para você, você vai chegar numa academia, num pilates, em algum lugar que vão ter olhares que você acha que vão estar te julgando. É o medo. Então, o medo do desconhecido é algo muito natural. Eu acho que quando a comunicação, e aí é o que eu estava falando aqui um pouco antes, né, da gente tentar entender o outro lado. Porque enquanto ele é desconhecido pra gente, a gente vai ter medo e a gente vai tratar como inimigo. Quando a gente começa a se comunicar, quando a gente começa a se expor a esse medo, e aí a minha sugestão é sempre a gente se expor de maneiras homeopáticas, né, de pouquinho em pouquinho, a gente vai começando a descobrir que esse medo, esse desconhecido, pode se tornar algo conhecido pra gente, e a gente vai acabar se acostumando com ele e sabendo conviver de uma maneira melhor. Então deixa agora, Chico, fala aí. Mas eu já falei tudo que eu tinha para falar já, Vitor. Mas é isso. Em relação à comunicação, é, a gente consegue até fazer uma conexão com o livro do George Orwell. Qual o nome, Vitor? Eu não consigo falar o nome. 1984. 1984. Porque lá o pessoal tenta manipular as ações das pessoas, restringindo a possibilidade do idioma. Né? Dependendo da tradução, lá vai estar novo Nove idioma, língua, né? ou novo idioma. Eu já li das duas formas Ah, diferentes. bacana. Aí o que eles fazem é restringir a quantidade de palavras para evitar que você consiga ter um raciocínio, né, que quebre a dominação que aquele governo central tenta impor às pessoas ali, né, que de certa forma consegue. Então eles usam a linguagem para controlar e ao mesmo tempo eles tentam fazer o apagamento de memórias. Né? O próprio cara trabalha lá no Ministério da Verdade, o personagem principal, e alguma das funções dele é reescrever notícias antigas, só que apagando pessoas, apagando fotografias, apagando histórias, né? Então, a comunicação ela tá ali, presente,
nas relações humanas em geral, né? E a forma como a gente costuma falar do que a gente sente muda a forma como a gente sente. Quando você está mal, você procura alguém para desabafar, você vai lá e conversa com a pessoa, depois você fica. Se você não resolve o problema, pelo menos você esvazia, né? Você consegue expressar através das palavras ali o que está acontecendo. A comunicação, ela consegue gerar tudo isso que a gente está fazendo. A gente está aqui trocando ideia, gera literatura, leituras, a gente consegue desenvolver ideias, né? Então, toda essa questão da comunicação, que ela pode ser, no caso ali no filme, fica bem claro que aquilo é ideográfico, né? É pictográfico. Linguagem semelhante ao que os orientais fazem, né, há muito tempo, né? A linguagem chinesa, ela é através ali de Kanjis, pictogramas. né? Eu não sei se o chinês é o kanji igual o japonês, mas são os kanjis. Eu acho que o idioma japonês é mais jovem e ele importa alguns dos kanjis. Alguns são um pouquinho Importa sim. diferentes, modificados, mas é mais ou menos isso Eu só aí. não sei se o chinês chama de kanji também, isso que eu não sei, mas eles se importam sim, importam sim. E lá, pelo que eu sei, não conheço muito bem, né? Lá é massivamente kanji e no japonês tem os hiraganas e os kataganas, que são os silábicos lá, né? Parecido com um alfabeto ocidental, semelhante. E aqui no Brasil mesmo, a gente estava. Existem relatos de que estavam se desenvolvendo línguas diferentes no Antes início da da família colonização. antes da família real E chegar aqui, né? até que eles chegam aqui e, por força de norma, eles impõem lá que tem que ser falado português corretamente, em todas as unidades federativas. Não sei se era esse nome que dava na época, né? Todos os estados, todo o território nacional. E ali teve uma unificação da linguagem, mas é bem possível que, se não tivesse isso aí por norma, não tivesse a família real fugido para cá e trazido o livro, toda a literatura que eles tinham lá, montado o gabinete real de leitura, esse tipo de coisa, imposto o português como língua oficial, que aqui a gente teria diversos idiomas diferentes, semelhantes, mas diferentes, e a possibilidade de não ter Brasil como é hoje, dividido como é hoje, como Estado, como cultura, como ideia de nação, de povo, isso nem existisse. Então, o que faz o Brasil ser o Brasil talvez tenha sido, ainda hoje, com esse território desse tamanho, todo mundo com o mesmo idioma, e todo mundo com aquela ideia assim, de ser um país, né, por mais diferente que seja, talvez tenha sido isso aí, a imposição da linguagem português como oficial do país. Se cada grupo ali desenvolvesse seu idioma como estava fazendo, como se tem registros, né, eu duvido que ele seria um país do tamanho que é hoje. Então, mudou a forma como todo mundo vive até hoje aqui, né? A linguagem. Então é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like. Indique um filme pra gente assistir aqui embaixo. Semana que vem, Chico, já decidiu qual filme que a gente vai ver? Então, é o que vocês acharem menos pior. Eu dei 2 aí, vocês podem escolher. É a Substância e qual outro? A Garota da Agulha. Ah, eu acho que a Substância é melhor. O Valmir, pelo menos em inglês, pro Valmir não dormir. O outro é em quê? É um filme dinamarquês? Você é da Dinamarca. E é preto e branco. É, Mas tem um filme dinamarquês que eu vi há muito tempo, eu nem lembro o nome. O filme era tão bom, a trilha sonora era tão boa. Pô, Vou mas os tentar filmes de lá lembrar são qual. bons, cara. Os filmes de lá são bons. Da principalmente do Dinamarca. Thomas Wittenberg, né? Aquele diretor que faz filme com o Mads Mikkelsen o tempo todo. Pô, cara, é bom, cara. Os filmes desse Mads Mikkelsen é bom pra caraca. Aquele Drunk é muito bom, pô. Pô, muito bom. Já falamos dele aqui, já falamos dele aqui. Já falamos, muito bom. Assiste depois lá, Valmir. Mas vamos botar Substância então, galera. Substância semana que vem, então. Vou reassistir. Vou reassistir esse filme, que o final me deixou um pouco injuriado. Acho que o Valmir dessa vez não. Assiste de manhã, cara. Antes de tomar. Toma um café da manhã leve, antes de almoçar. Tu vai conseguir, cara. Fé em Deus. Beleza. Eu não falando para ter fé em Deus, mas tudo bem. É isso aí, galera. Obrigado a todos que estão por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até mais.